A pergunta que eu fiz para o ministro da Fazenda, logo no começo, foi o fato de que ele tem criticado a taxa de juros, dizendo que a questão do juro é uma questão que pesa na dívida pública, e eu disse que é verdade que o juro ele pesa mais na trajetória hoje da dívida do que o próprio déficit das contas, né, o fato do governo gastar mais do que arrecada, mas que parte do juro alto é exatamente porque o governo gasta demais e gera esse déficit. Então, se ele acredita na importância do superávit e, a partir disso, o que ele acha que tem que fazer com juros, né? Ele, novamente, o Eneg, ele diz que ele acredita, sim, que a política de juros ela tem que caminhar junto com a política fiscal, que é a política de responsabilidade das contas. Mas aí, o Eneg, ele vai para aquela explicação sempre que pegou uma herança do governo anterior, que tinha uma série de gastos que o governo precisava repor. Tem dois gastos que, de fato, fazem sentido, Eneg. Um foi aquela pedalada dos precatórios, que o governo deixou de pagar e depois o governo Lula teve que acertar. Além dos precatórios, uma segunda questão, são duas principais, segundo os especialistas. Uma é precatório e a outra é aquela redução do ICMS de combustível, que foi uma medida eleitoreira do governo Bolsonaro, que depois o governo federal teve que ressarcir os estados. Então, teve um gasto maior, sim, mas, assim, pegando o precatório e a questão da reposição do ICMS, dá aí pelas contas, aí no máximo uns 120 bilhões, e o governo começou gastando 200 bilhões. Então, e já tem 3 anos de governo. Então, essa conversa de que é o governo passado, em 3 anos o governo só aumentou a dívida saiu da casa de 72% para quase 80% do PIB. Vai fechar o ano aí pelas projeções de 2026 em 4 anos, aumentando 12 pontos percentuais em relação ao PIB, sabe, de 72 para 84. Então, é muita coisa, e isso está, de fato, atrapalhando a queda de juros. Falando em juros, né, a pergunta principal que o nosso Túlio Amanso fez em Brasília era se o nome do atual secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, de fato foi indicado por ele para ser diretor do Banco Central, que foi muito mal recebido no mercado financeiro. Como uma forma lida de que o governo estaria pressionando para acelerar a queda de juros em ano eleitoral. Ele confirmou que indicou o secretário Guilherme Mello, e o que está sendo muito comentado nesse momento, né, é que ele falou hoje num nome que ninguém falava, ele quis amenizar, falando, olha, elogiou o Guilherme e tal, que tinha, na verdade, uma fama parecida até com Gabriel Galípolo, quando foi indicado o atual presidente, que eles são de escolas heterodoxas, mas o Galípolo tem uma experiência, né, tinha anteriormente uma experiência no mercado financeiro, diferente de como é vista ali a proximidade maior com o PT do Guilherme Mello. Mas para amenizar, o nome do Guilherme Mello, ele anunciou que também indicou para o presidente Lula o nome do economista Tiago Cavalcanti. O economista Tiago Cavalcanti é super bem avaliado, um economista de altíssimo nível, e que o Tiago assumiria a função deixada pelo Renato Gomes, que era o diretor de fiscalização, só que ao invés do Guilherme assumir a diretoria mais importante, que é a diretoria deixada pelo Diogo Guilhem, que define a taxa de juros, haveria uma troca de cadeiras. O atual Paulo Pichetti iria para essa diretoria, que tem um poder maior de decidir juros, e o Guilherme Mello poderia ir para a diretoria atual do diretor Paulo Pichetti, que é de assuntos internacionais, para fazer um estrago menor. Então ficou a sensação de que ele está tentando emplacar ali o Guilherme e juntou um outro nome. O pessoal está brincando, Eneg, que é que nem na privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, que era considerada um bom negócio, sendo que tinha um monte de negócio ruim junto. Então, para amenizar um pouco o nome ruim, você anuncia uma coisa boa junto, mas não é considerado aí um nome que é bem avaliado aí, para
a questão da política de controle inflacionário hoje no Banco Central, viu, Eneg? Ô, Juliana, vamos ouvir então a resposta que o ministro Fernando Haddad deu exatamente sobre esse ponto envolvendo a indicação do novo diretor, que a gente não sabe quem vai ser, né, depois dessa confusão. Vamos ver. 3 meses atrás, quando imaginei que o presidente poderia encaminhar para o Senado as indicações, eu levei a ele para considerar 2 nomes que me parecem muito interessantes, né? Um deles é um economista que é professor catedrático em Cambridge, chamado Tiago Cavalcanti, e o outro é o meu secretário de Política Econômica, né, que trabalha há 3 anos conosco, está fazendo um excelente trabalho, e eu imaginei, pelas conversas que tive com essas 2 figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados tanto pelo presidente do Banco Central quanto pelo presidente Lula. Bom, é curioso, né? Ele fala assim, 3 meses atrás, quando eu imaginei que o presidente poderia, aí eu falei, quer saber? Já que eu estou imaginando aqui que talvez, quem sabe, de repente o ministro da Pesca também imaginou, né? O ministro da Agricultura também imaginou e cada um levou o dele. Não é verdade que ele chegou e falou, presidente, precisamos dar uma mexida naquele troço lá, aquilo ali está muito pró-juro alto. Não é que ele falou isso, ele imaginou. Então ele falou, eu vou pegar um cara, professor catedrático de Cambridge, formado, na verdade, ele é formado em Illinois, e vou pegar também um cara que é doutorado na Unicamp. Interessante que é um Unicamp e um Illinois. Vamos ver o que vem, né? Ele mandou esses 2 nomes, né? Assim, você quer mussarela? Tem. Quer calabresa? Tem também. Quer um meio a meio? Aí vê aí. Aí foi assim que ele respondeu a pergunta, como a gente ouviu agora, né, Juliana? E, de novo, não só essa pergunta ficou sem resposta, como a pergunta que você, numa pergunta, falou tanto do Guilherme, quanto você falou também dos juros, como você bem observou. E ele passou por cima, como se a sua pergunta não fizesse sentido, quando, na verdade, você relacionou taxa de juros, dívida pública e um buraco orçamentário que ele simplesmente pegou e culpou, como você bem lembrou, o Bolsonaro, que foi presidente em 1808, né? Porque essa altura do campeonato já se passaram 3 orçamentos. Aliás, 3 não, já estamos no 4º orçamento e ele ainda está lembrando do Bolsonaro. Parece o Lula no Supremo ontem, falando do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi no século XIX. Nós já estamos indo para 2027, pô. Não? Oi, Neg, então, aí a pessoa não responde, né? Eu perguntei exatamente assim, olha, o senhor entende que é preciso ter uma política de superávites primários, ou seja, gastar menos do que arrecada, ou, de fato, apenas a mudança unilateral dos juros seria a recomendação técnica? E a indicação do Guilherme Mello para o Banco Central vai nesse sentido? Não vou falar sobre o Guilherme Mello, porque eu já falei que ele é um excelente economista, e depois falou que ele tem responsabilidade com as contas. Bom, ele está tentando enfiar ali o Guilherme junto com o Tiago para tentar amenizar um pouco a indicação. Agora, é uma diretoria, Ineg, considerada conservadora hoje, né? Inclusive tem toda uma discussão, inclusive no próprio mercado financeiro, que os juros já poderiam ter caído. Hoje o Banco Central reforçou que a queda de juros vai começar a acontecer em março. Não falou qual é o ritmo e tal, mas ninguém esperava isso, mas fortalecendo esse início de corte de juros por conta de uma inflação que já está dando resultados menores, né, as expectativas também e tal. Mas é uma diretoria conservadora. Se enfiar o Guilherme, talvez a média continue conservadora, sim, mas ele está tentando emplacar ali, né, William? Só lembrando que o ministro que faz ressalvas à política monetária é o ministro que chama déficit de superávit, né? É o ministro que pega um orçamento que tem quase 62 bilhões de reais de déficit e diz que neste ano estamos entregando déficit zero e no ano que vem é superávit, quando a gente não vai ter
déficit zero esse ano, coisa nenhuma, e também a gente não vai ter superávit o ano que vem, coisa nenhuma. Nos 2 anos a gente vai ter déficit, como a gente vem dando déficit desde 2014. E, no entanto, este é o crítico da taxa de juros, não, Juliana? Pois é, porque não adianta uma conta que você tem um monte de exceção, né? Como a gente tem falado, até ele falou sobre isso, que de fato tem algumas exceções, que na justiça essas exceções acabam caindo, enfim, é sempre um discurso que ele fala que de fato está melhorando e que até o FMI já reconheceu que está tendo melhora e que aqui dentro a oposição faz uma campanha contra, mas não é a oposição, né? E quem entende de número vê que a dívida pública está subindo. Então, o fato da dívida estar subindo, você tem, obviamente, o peso do juro, mas o juro é alto, aquela coisa do ovo e da galinha, porque você não tem credibilidade de uma conta que, no final das contas, não é o número que ele apresenta, né? A dívida continua subindo, é isso que importa. Então, você tem uma perda, você não tem credibilidade nessa regra hoje das contas públicas. Esse é o ponto. E ficar negando o que quem entende do assunto, quem entende dos números, não está falando de oposição, a gente está falando dos maiores estudiosos das contas públicas. Então você pergunta ali para o Felipe Salto, você pergunta para o Jefferson Bittencourt, gente que estuda os números, são referências na área de contas públicas, e todos eles vão dizer que é uma política fiscal que não funciona e não entrega aquilo que diz que entrega. Então não é uma discussão política como cada vez mais, com a campanha eleitoral já a pleno vapor, já tenta dizer que é sobre isso, né?